A volta do ser amado. Eu poderia te contar várias histórias de tudo aquilo que eu já passei e por que hoje eu trabalho com a volta do ser amado. E existe só volta aqui na página, no meu trabalho? Eu não trabalho com e o novo ser amado? Existe a oportunidade de uma nova pessoa? E aí eu vim aqui te contar uma história para você entender um pouco como que funciona e por que eu cheguei nisso. Dentro de tudo que a gente faz na nossa vida, é sempre importante a gente descobrir qual a nossa vocação, por que a gente veio e o que a gente veio fazer aqui. E no meio da minha história, né, você já sabe algumas coisas relacionadas à minha questão espiritual, que eu comecei desde muito nova, mas o porquê que eu resolvi trabalhar na parte do amor e porquê com o ser amado e a volta dessa pessoa. Eu já fui casada 2 vezes, a primeira vez eu não cheguei a me casar na igreja e nem no civil, né, eu morei com a pessoa durante bastante tempo e eu era muito nova, né, eu tinha 16 anos. Esse foi o meu primeiro namorado, foi a pessoa que eu perdi a minha virgindade. E na época eu não queria ficar com essa pessoa no começo, né? Era uma pessoa muito mais velha que eu. A minha mãe gostava, minha família gostava muito, mas eu não queria, porque eu já via, já identificava algumas coisas nessa pessoa que eu via que lá no futuro não ia dar certo. Mas eu fiquei. Foi um relacionamento bastante intenso, de muito amor mesmo, né? Os dois gostavam muito um do outro. Eu nunca tive dúvidas sobre o relacionamento sobre o sentimento dessa pessoa, né? Com relação a mim. Porém, essa pessoa tinha muitos problemas, né? Problemas com outras coisas que acabavam atrapalhando a nossa relação, né? De dar certo, era muita briga, era uma pessoa que tinha problema, né? Com vícios muito grave, apesar de ser uma pessoa que tinha uma profissão, que tinha um futuro brilhante, era uma pessoa extremamente inteligente, mas tinha problema com vícios desde novo. E eu, na época, vale a pena eu te falar que eu era uma coisa chamada codependente. Que eu, para terminar essa relação, tive que fazer um trabalho, uma terapia de codependência. Então, nessa época, esse meu ex-namorado tinha um problema com drogas, né? E a gente foi na igreja, na época que aqui é chamada de Primeira Igreja Batista, né? A PIB. E a gente foi, eu até me batizei nessa igreja na época, porque tinha celebrando a recuperação, onde ele ficou 1 ano se tratando para curar, né? Para sair das drogas. E ele conseguiu durante esse ano, ganhou uma medalha. Foi uma coisa muito bacana. E eu também, nesse período, era tratada com codependência. Era o que codependência, para você que não sabe? Eu precisava inconscientemente que ele tivesse essa atitude de ir atrás da droga para eu entrar como uma salvadora. E aquilo era um ciclo vicioso que eu não conseguia sair. Então eu não queria estar ali, mas ao mesmo tempo eu fazia algo que aquilo permanecia, aquilo continuava. Então um necessitava do outro. Quando eu saí dessa relação, foi muito sofrido, né? A gente tinha marcado o casamento no civil e na igreja, tudo pago. Tinha chácara, iam ser 2 dias de festa, as pessoas vinham de outro estado para cá para comemorar. E no dia do meu aniversário, faltavam 5 dias para o casamento acontecer. No dia do meu aniversário foi onde finalizou tudo, porque essa pessoa queria usar droga, eu não queria deixar. E aí ele me derrubou da moto. A gente caiu, né, na rua mesmo, assim, não foi nada grave. Eu tenho, né, hoje até a marca aqui, né, em mim, e uma marca no braço, não sei aonde aqui, porque agora já passou muito tempo, né? Mas acho que aqui essa é a marca que ficou, porque eu caí, eu tava de regata, eu caí, raspei, né, o braço no asfalto. Isso foi na frente do meu pai, da minha mãe, do meu irmão, foi horrível. Horrível. E ainda a pessoa achava que a culpa era minha, do que tinha acontecido, eu que tinha causado aquilo. Então foi algo horrível, algo que assim, foi um sinal para que eu não estivesse mais naquela relação, né? Não quisesse mais estar ali. E foi onde a gente depois voltou novamente, tentou ficar um tempo, mas finalizou de vez. E eu ainda tive contato com essa pessoa. Se eu falar com essa pessoa hoje, essa pessoa conversa comigo, normal. E logo depois de um tempo, né, eu tive um relacionamento também, tá? Onde eu fui casada real no papel, onde eu tive o pai do meu filho. E depois eu conto sobre isso pra você. Mas que ponto que eu quero chegar aqui? Por que o ex? Fernanda, se o teu relacionamento foi tão pesado, o fim foi tão traumático, por que você trabalha com a volta? Porque a volta
eu quero que você entenda que a mulher, ela precisa ter um poder magnético e atrativo que todas as pessoas que se relacionam com você, você precisa deixar alguma marca, alguma coisa. Não é uma marca ruim, um trauma, mas algo que a pessoa olhe para você e queira voltar com você. Se você vai voltar com essa pessoa ou não, isso é seu. Se existe a chance da volta, isso é seu. Você precisa tirar o poder da pessoa. Ah, a pessoa quer voltar comigo? Ah, a pessoa, eu quero que ele volte. Ele tem que querer voltar com você porque você tem algo em você, uma lucidez, uma sabedoria, uma consciência, algo que você enxerga dentro daquela relação que realmente pode ser mudado, como você enxerga aquela pessoa, a melhora daquela pessoa. Igual dentro desse relacionamento que eu te citei, era uma pessoa problemática, era uma pessoa que desde novo tinha um problema com droga, mas era uma pessoa extremamente inteligente, que tinha uma carreira, que tinha uma profissão, uma pessoa que tinha um futuro e dentro da nossa relação a gente conseguiu construir muita coisa e a gente ia casar. Então assim, hoje é importante que você saiba que dentro dos meus relacionamentos eu sempre tive ex que quiseram voltar, que quiseram estar comigo. Então as pessoas, né, entidades que eu digo, que estão comigo, o meu magnetismo, o que eu tenho e o que eu fiz naquela relação, é o que eu quero que você tenha consciência, aprenda comigo, através dos meus stories, através do curso que eu vou lançar daqui a uns dias, para você aprender a ser uma pessoa magnética, a trabalhar a espiritualidade dentro do teu relacionamento. Por exemplo, daqui a pouco eu vou fazer uma avaliação, né? Você que não participa ainda da minha página, pode seguir, porque eu vou começar a fazer avaliações de perfis de casais, né, para volta. Quando eu olho ali, eu já sei o problema da pessoa, o que você não está enxergando. Porque existe a possibilidade de retorno. Existe a possibilidade da pessoa olhar para você e você ser curada e a pessoa ser curada também e vocês retomarem uma relação. Então, o fim, ele não está perdido. Você precisa e é obrigada a ficar com essa pessoa? Não é obrigado. É aí onde entra uma nova pessoa. Mas para você ter uma nova pessoa, você também precisa ter consciência, sabedoria e fazer com que essa pessoa também queira estar na sua vida, também queira estar com você. Então eu vim te contar uma história hoje para você saber. Poxa, a Fernanda, ela fala do ser amado, mas quem é ela no amor? O que já aconteceu com ela? Então eu vim aqui te contar o que eu já passei, as frustrações que eu tive, que foram inúmeras, mas hoje não vou te falar todo dia, mas a maioria das pessoas que se relacionaram comigo, homens, me chamam, né? Pode ser homem que já ficou comigo, homem que já teve um relacionamento comigo, mas são pessoas que têm o prazer de ter contato comigo de novo. E é exatamente isso que eu quero que aconteça com você. Eu quero que você tenha isso também. E você vai aprender, tá? Me seguindo, fazendo o curso que eu vou liberar aqui daqui uns dias, tá? E também tem que fazer uma consulta. Por quê? A consulta é onde eu vou enxergar a sua relação, ver os pontos principais, ver o que você precisa fazer, né? Principalmente na área da magia, o que precisa trabalhar, o que precisa trabalhar em você, para você ser uma mulher foda, pô. Você merece. Se você tá aqui, você merece, tá bom? Me deixa aqui nos comentários o que você achou da minha história, que é importante eu saber. E logo mais eu volto com mais outra história emocionante. Até logo!